Olá, Rodrigo. Olá, Júnior. Então, voltando ao nosso podcast, sempre trazendo, né, assuntos memoráveis aqui para o conteúdo, né? Isso mesmo. Mas hoje a gente está com algo diferente. A nossa proposta é um pouco diferente, né, Júnior? De quem a gente quer apresentar, mas quer ajudar no mercado imobiliário. Isso, estou vendo que você arrumou uma convidada aí para orientar, né? Trazer uma orientação num setor, num segmento que a gente sempre tem dificuldade, que é as finanças, né? Quem é essa pessoa que nós temos hoje aqui, Rodrigo? Queria que você apresentasse ela para nós aí. A gente tem o prazer de conhecer a Jennifer num contexto de ajudar uma pessoa. Ela estava fazendo isso e da área financeira para essa pessoa. E eu vi ali que ela tinha organização. Fui perguntar como ela trabalhava e ela falou: eu sou uma planejadora. Aqui ajudo as pessoas. Jennifer, gostaria que você se apresentasse, você é aqui da cidade de Pato Branco, me conta um pouco sobre você. Olá, primeiramente agradeço o convite, né? É muito bom poder estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse tema que é importante. E sim, eu me chamo Jennifer Prachnieski, eu estou morando aqui... Como que é o sobrenome? Prachnieski. Eu entenderam, lá no Nesc. Sim. Para deixar mais descontraído, né? Eu estou morando aqui em Pato Branco, mas eu não era daqui. Eu morava em Quedas do Iguaçu, que fica a umas 2 horas daqui aproximadamente. Já vão fazer 4 anos que eu estou aqui. Eu mudei depois da pandemia, quando voltaram as aulas presenciais, que eu estava cursando administração na UTF, aí eu resolvi vir para cá também para entrar ali no mercado de trabalho. Okay. Entrar na minha área, que como era cidade pequenininha, não tinha tanto espaço, né, para ganhar experiência na área de administração. Aí eu pensei, eu vou dar uma olhada nas vagas de Pato Branco. Entrei num site, comecei a mandar, mas pensei, vou mandar só por mandar, né? Sem aquela convicção que realmente daria certo. E deu, questão de uma semana, tudo se organizou e eu vim parar aqui e estou aí. Jennifer, quantos anos você tem? Porque a gente fala, alguém que cuida de finanças, já vem um senhor de idade. Cabelo branco, né? Cabelo branco, um ancião, né? Então, quantos anos você tem? Eu tenho Desculpa a pergunta. Não, bem tranquilo. Eu tenho 23 anos. Uau. E você sempre teve esse desejo de trabalhar dentro dessa... Porque falou que cursava administração e ali dentro da faculdade você foi despertada para essa área do cuidado das finanças? Como que foi? Isso, foi durante a faculdade, ali no finalzinho do primeiro ano, aproximadamente. Quando eu estava cursando administração, eu gostava muito do curso, sabia que eu queria ir para essa área, mas não sabia o que exatamente eu faria depois. Aí eu sempre tive isso comigo de, algum amigo precisava, eu ia dar umas dicas, ajudando as pessoas ao redor. Em casa também, gostava de dar pitaco, né? Era dia de pagamento ali, gostava de ajudar a organizar, quanto que vai entrar, quanto que vai ser pago, quanto que vai ser reservado, o que a gente vai fazer. Então, eu sempre estava ali dentro e, na época, não era tão famosa essa profissão, né? Não era tão comum. E eu fazia isso por hobby mesmo, sempre gostei muito de contato com as pessoas também. Meu primeiro trabalho foi como professora de inglês. E nesse tempo, dando dicas ali para uma amiga, ela falou assim para mim: gente, você já pensou em trabalhar com isso, com educação financeira? Aí eu falei, nunca parei para pensar. E a partir dali que deu o start, eu comecei a perceber, nossa, o quanto isso é importante para a vida das pessoas. Uau, que legal. A pessoa, geralmente, ainda mais na fase que está entrando, né, da juventude, indo para a vida adulta, ela vai tateando, ela não tem uma escola de finanças, geralmente, né? Ela vai vivendo e se enrosca em muitas coisas, né? Então, isso eu acho que é muito importante, né? E olha só, o nosso intuito de trazer a Jennifer aqui é ajudar as pessoas que têm o desejo de adquirir um imóvel, né? Preferencialmente o terreno aqui da VMT, mas elas têm uma dificuldade, né? Na organização das finanças. Planejamento. Né? Como se planejar com as finanças. E aqui também, como através de uma renda extra, você possibilitar, você realizar esse sonho. Então a gente quer ter um bate-papo sobre isso, como organizar as finanças, né? Saber se
vale a pena aqui esse investir em imóveis, né? Porque a gente estava conversando antes aqui sobre essa segurança patrimonial, né? A gente sempre bate muito nessa tecla, né, Júnior? O imóvel é uma das coisas mais seguras hoje, né? Então, quem investe em terra, né, nunca erra, diz já o ditado, né? E nisso de planejamento, Jennifer, porque existe planejamento curto prazo, longo prazo, mas a gente falando de terreno que é a curto prazo, você tem um financiamento aí, né, vai financiar 2 anos, 3 anos, máximo 5 anos, né? A gente fala de apertar um pouco agora para ter uma liberdade depois, né? A pessoa consegue planejar isso, fazer essa renda extra? Como é isso? Com certeza, depende muito do contexto, né? Cada pessoa vai ter o seu contexto individual, mas tem alguns nortes ali que servem para todos. Por exemplo, tenho interesse em investir em um terreno, em um imóvel. Primeira coisa que você vai fazer, você vai buscar uma proposta, né? Qual terreno, qual imóvel que faz sentido para você? Você vai, né? Por exemplo, os clientes de vocês chegam até vocês e falam, gostaria de algo assim, assim, vocês vão apresentar as opções e quando vocês passam a proposta para o cliente, vocês passam o valor e as condições de pagamento. Vocês falam, precisa de entrada, dá para fazer um financiamento assim, então a pessoa já vai ter ali em mãos e vai saber o quanto ela precisa para fazer esse investimento. Porque a dor, né, Rodrigo, desses clientes por exemplo, vamos colocar em números aqui, terrenos que a partir de 18 mil de entrada, bem, né, mais fácil, né, no mercado para fazer, e parcelas de 1.600 nós temos. Só que a pessoa fala, eu tenho já compromissos, aluguel, luz, água, mas a gente quer fazer ela entender que essa renda extra, ela pode complementar, ficar um pouco apertada agora, para daqui 2, 3 anos ter uma liberdade, né? Com certeza, e faz muito sentido, porque como você comentou, 18 mil de entrada, parcelas ali de R$ 1.600, é algo alcançável. Muitas pessoas conseguem liberar isso já no próprio orçamento. Por exemplo, eu fiz uma chamada com uma cliente ontem de atualização. Foi o primeiro mês da mentoria, ela é autônoma, e quando ela me procurou, ela falou, Jennifer, não sei para onde meu dinheiro está indo, não consigo fazer sobrar. Nós organizamos o orçamento dela e no primeiro mês já conseguimos fazer sobrar R$ 1.100 no primeiro mês. Ainda que ela tinha algumas dívidas ali, né, algumas parcelas altas que... Já compromissos assumidos, né? Isso, e que ela conseguiu quitar alguns deles esse mês, né? Alguns vão sendo quitados nos próximos meses, então... Já no primeiro mês ela conseguiu fazer sobra 1.100. A partir dos próximos vai ter uma sobra ainda maior. Então só dela olhar para o orçamento dela, organizar o que ela já tinha, ela já conseguiu fazer isso. Aí nós temos outro cenário, né? Aquela pessoa que, eu já olhei meu orçamento, já enxuguei custos, já vi onde dava para economizar, mas ainda assim eu não tenho valor suficiente. Que é aí que entra e o que essa pessoa faz, né, Rodrigo? Porque isso essa pessoa mesmo. É uma questão também de mentalidade, né? E isso é uma mentalidade aqui. Nós brasileiros, né, como você comentou aqui, a gente tem essa percepção de que o imóvel, e geralmente, né, Júnior, às vezes a gente vai conversar aqui, o imóvel é o bem de maior valor que a pessoa... No patrimônio dela, né? Ele pode ter um carro de 500 mil, mas o imóvel que ele tem é 4, 5 vezes maior, né, o valor. Então, mas a gente está falando aqui para um imóvel, aqui nós estamos gravando isso em fevereiro de 2026, e a gente tem de lançamento o loteamento Vale Verde, aqui na cidade de Pato Branco, que conta com lotes, com opção de lotes a partir de R$ 90 mil. E o nosso intuito aqui é ajudar você que quer adquirir a sua casa, planejar o seu sonho a fazer isso aqui. Então, junto a gente vai trabalhar nisso aqui. Eu tenho a entrada, eu tenho esse sonho, mas talvez eu não estou disposto a me apertar aqui para fazer isso daqui. Ela olhou esse primeiro cenário que a Jennifer falou e não sobra. E como que ela faz essa renda extra? O que ela vai fazer? O que eu vou apertar aqui? Mas olha... Doutora Jennifer. Mesmo assim, não dá. Não dá. Como que eu vou parar de pedir aqui a minha pizza aqui todo dia, ou a comidinha do iFood?
Certo. E realmente, esse ponto da mentalidade é muito importante. Eu vou compartilhar aqui um passo a passo bem prático, porque eu gosto de prática. Eu não gosto de ficar tanto, teoria, o mundo ideal é esse, na teoria é assim. Não, eu vou compartilhar com vocês o que eu vejo acontecendo na prática e as sugestões que eu dou e que funcionam para os meus clientes. Mas, anotem aí, gente. Isso. E o primeiro ponto, antes de partir para a prática em si da renda extra, é ajustar a mentalidade. Por que ajustar a mentalidade? Porque se você não ajustar ela, você não vai ter energia suficiente para fazer isso acontecer. Ou talvez você comece e desista depois. Então você precisa ajustar a sua mentalidade quanto a isso, porque quando nós pensamos em renda extra, nós falamos, como que eu vou fazer renda extra? Você precisa vender alguma coisa, ou você vai vender um serviço ali, vai fazer horas extras, você vai fazer algum serviço como garçom, uma diária de limpeza, alguma coisa assim, ou você vai vender um produto, você vai encontrar um produto para você fazer essa venda. Mas aí que pega muitas pessoas. Por que muitas pessoas entendem que a renda extra é importante, mas não fazem? Porque elas têm um bloqueio de isso é vergonhoso, isso não é legal. Por que as pessoas vão falar se elas me verem fazendo isso? Às vezes a pessoa, né, tem uma profissão ali mais, como que eu posso dizer? Um certo status. Isso, com um status ali, um advogado, alguém assim. E fala, eu, advogado, vou lá fazer... Vender Tupperware, né? Exato! Realmente, é por aí. Às vezes a pessoa trabalha num banco, trabalha no escritório, alguma coisa assim. E até mesmo pelo círculo social, né? Fica com essa vergonha de se expor, de ir lá e fazer uma renda extra. Então, entender que, não, venda, todo mundo vende. Então, se nós pararmos para pensar agora nas pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, elas vendem, elas começaram vendendo e até hoje elas vendem. Então, se a minha renda, eu vendendo o meu tempo, minhas horas, não está sendo suficiente para eu conseguir construir um patrimônio, para alcançar aquele objetivo, eu preciso achar algo complementar. E quando eu penso em, acho que eu não vou fazer, porque o que as pessoas vão pensar? Olha, uma frase que eu li num livro do Morgan Housel, ele falou assim, ninguém se importa tanto com o que você tem quanto você mesmo. Então, aquela pessoa que repete isso aí, que foi bem profundo aí. Sim. Ninguém se importa tanto com o que você tem quanto você mesmo. Então, as Ninguém pessoas... vai dar o mesmo valor se você não der. Exatamente. Vai ser você quem vai pagar, é você quem vai desfrutar, é você quem vai ter aquele bem. Agora, imagina você ficar travado e falar, não, eu não vou partir para a aquisição de um imóvel, de um terreno, porque eu sou com vergonha do que as pessoas vão pensar se eu for fazer uma renda extra. Aí, depois de alguns anos, você tá lá, não conseguiu o patrimônio, as condições ali ficaram muito mais difíceis para você conseguir depois. Você falou, nossa, se eu tivesse tentado naquela época, as pessoas que estavam preocupadas hoje nem estão mais na minha vida. E outra, quem realmente se preocupa com você vai te apoiar. Olha que importante, Jennifer, porque eu estou 21 anos nesse mercado e, por exemplo, quando a gente pega loteamentos na planta, por exemplo, a gente pegou no Fraron 50 mil. A pessoa perdeu o time, hoje está 150 mil. Nós lá atrás, São Francisco, 11 mil, 15 mil, hoje está 180, 200 mil reais. E nós estamos falando de uma coisa que não existe em Pato Branco, lotes de 90 mil. E entrada de 18 mil e parcela de 1.600. Quer dizer que daqui, você tocou algo, se ela ficar com vergonha, a vergonha passa. Eu passei pela vergonha, mas eu estou com minha casa, estou com meu terreno daqui um pouco. Né? E se ela olhar muito a imagem, não sei, só me corrige, você está dizendo assim, eu tenho um objetivo, né, que é conquistar o imóvel. Mas é legal esse mundo do objetivo, mas se eu não tomar passos práticos, fizer algo para chegar nesse objetivo, não adianta nada. Exatamente, você precisa partir para a prática, você precisa montar um plano de ação. Não basta apenas ter o sonho, ter o desejo, querer alcançar aquilo ou esperar que as condições fiquem favoráveis. Não, você precisa fazer acontecer. Criar essas condições. Jennifer, então você entrou nesse ponto aqui que o pessoal costuma falar dentro do mercado imobiliário que o melhor momento para a gente adquirir um imóvel é 5 anos atrás. Estamos atrasados já. Então eu já estou atrasado. Meu Deus, eu estou atrasado, então eu nunca vou conseguir chegar nesse objetivo. Então o intuito é a gente ajudar dessa maneira. Hoje a pessoa começar planejamento hoje para poder fazer isso.
né? Então, o passo é eu mudo a minha mentalidade, eu dou esses passos práticos que você começou a fazer aqui, mas a pergunta é, como que eu vou fazer essa renda extra? Eu saio desse lugar aqui, meu Deus, os caras vão me ver que eu apareço todo dia aqui lá no Instagram, aqui com o meu... Como que eu vou sair comendo agora? Um prato aqui no restaurante, E agora eu vou ter que vender bolo. Não, com certeza, total sentido. Então, vamos lá para a prática. Primeiro passo, ajustou a mentalidade, entendeu que se você não fazer acontecer, ninguém vai fazer. Agora, vamos para a prática. Eu tenho até exemplo de alguns clientes meus que fazem renda extra. E eu tenho uma cliente que ela tá com a meta de R$2.000 mensais de renda extra. Uau. Então, olha só, né? Você falou que tem investimento a partir de 1.600, né? A parcela do financiamento. Então, a meta dela é R$2.000, é totalmente... Sobraria ainda dinheiro. Né? Sobraria dinheiro ainda. Exatamente. E como que você faz? Ah, beleza. Assim, dei o start, entendi que eu preciso fazer renda extra, mas por onde eu começo? Como que eu faço? O que eu vou fazer, né? O que é a pessoa? Eu tô lá em casa, mas tá, o que eu vou fazer, né? Isso. Primeira coisa, você analisa as habilidades que você já tem, o que você já gosta de fazer, talvez algo que para você é um hobby, possa ser uma renda extra, né? Talvez você goste de estudar inglês, falar inglês, você pode dar aulas particulares de inglês. Talvez você toque um instrumento, você pode dar aulas particulares ensinando a tocar aquele instrumento. Talvez você sabe fazer... Eu tenho uma cliente que ela sabe fazer doces, ela ama fazer doces, ela faz bolo de pote, ela faz bolachinha, faz todas essas coisas, e essa está sendo a renda extra dela. E detalhe, gente, não sei o que fazer, olhei aqui minhas habilidades, não encontrei muita coisa. Uma dica, alimentação. Alimentação vende fácil e escala. Então, dá para fazer assim os seus até mais de R$2.000 fazendo uma renda extra com alimentação. Nós temos até para comprovar isso que você está falando, né? Pessoa vendendo alimentação, né? Aqui na cidade, o terceiro terreno, mas assim, vendendo anônimo, anônimo, né? Não queremos expor, mas é o terceiro terreno, né? Vendendo ali na praça, alguma coisinha assim, né? É o terceiro terreno que já está comprando. Então, funciona mesmo. Então, deixa eu ver o seguinte, eu vou definir aqui, que a minha... eu volto um passo atrás aqui. Eu tenho esse propósito que é adquirir o imóvel, eu olho aqui o valor de um imóvel e eu vou criar essa renda extra. Mas aí eu vou olhar a parcela, como eu olhei a parcela, eu sei que é 1.600, então quer dizer que eu preciso criar essa renda extra de 1.600, mas eu falo, meu Deus, eu vou vender esse brigadeiro. Você falou aqui a dica da alimentação, quero vender brigadeiro. Então, para eu ganhar isso daqui, eu vou ter que vender mais o brigadeiro a R$3. Daí parece uma conta impossível de... Custo? Ou o brigadeiro à venda? O valor da venda. Como que eu vou fazer tudo isso? Tá, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre os números. Então, é totalmente possível. Vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela fez em 2 dias... R$226 de lucro vendendo... De lucro? De lucro. Fora o custo. Só o lucro deu R$226 vendendo mousse de maracujá. Uau. Olha só. Isso. Em 2 dias? Isso. Ela vendeu 39 então, mousses. Uma semana e meia, ela pagaria quase a parcela. Exatamente. E ela teve ali, pensa em 2 dias, esse valor. E detalhe, ela vendeu em menos de 2 horas. Nesses 2 dias. Então, ali, e agora, depois que ela fez, o objetivo dela era quitar uma conta daquele mês. Mas ela chegou e falou assim, Jenny, eu quero continuar fazendo renda extra. Até eu quitar todas as minhas dívidas, eu quero acelerar esse processo. Porque quando nós fizemos o planejamento no orçamento dela, ela iria quitar as dívidas no mês de setembro. Em setembro, com o salário normal dela, ela conseguiria quitar as dívidas. Quando ela teve a experiência ali de fazer aquela renda extra, ela falou, eu quero continuar fazendo para eu quitar mais rápido ainda e liberar espaço no meu orçamento para os meus objetivos. Aí eu falei, bora para cima então. E é assim, e olha só que ela precisou quebrar também essa mentalidade de, eu tenho vergonha, o que as pessoas vão pensar? Porque ela, por exemplo, trabalha com enfermagem. Aí, o que tem a ver enfermagem com venda de doces? É a renda extra que ela está fazendo. E detalhe, as pessoas ao redor dela, os amigos, apoiaram. Falaram, nossa, muito bom, que legal que você está fazendo. É diferente, isso é inovador, isso é ousado, vejo coragem em você.
Ou seja, nós ficamos com tanto medo daquele julgamento ruim, mas as pessoas que realmente importam, elas vão dar esse apoio. Que legal. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, porque você falou no negócio que às vezes eu tô aqui, vou vender, compro a garrafinha de água aqui, e eu não olho, vendi 20 garrafas aqui a R$3, então quer dizer que eu ganhei R$60 aqui. Não é isso, eu tenho que calcular o quanto que me custou eu adquirir essa garrafa também, é isso que você está falando. Exatamente. Quando ela foi vender os mousses, eu ajudei ela a estruturar e eu falei para ela, viu, me passa a notinha do que você gastou com o supermercado, me passa a notinha das embalagens também, vamos calcular todos os custos certinho. O custo total foi isso, rendeu X potinhos de mousse. Você vai vender e só depois de ver o custo que foi realizada a precificação. Colocamos ali R$4 de lucro em cima de cada potinho e ao fim, né, beleza, vendeu todos, faturou tanto, tirou o valor do custo, sobrou R$226 de lucro. Mas ela já sabia que o lucro líquido de cada unidade seria R$4. Então, é importante isso, não dá para sair por aí se afobando, escolher qualquer coisa, qualquer produto, não calcular direito, às vezes perder tempo, perder energia, cansar para ter um lucro pequeno. Você precisa escolher, você precisa analisar quanto que você vai ter de custo e qual que vai ser o seu lucro. E quanto mais lucro, melhor. Vou dar um exemplo pessoal, porque eu também já fiz renda extra. Olha só que legal. Aí, ó. O que você fez, Jennifer? Sim, vamos lá. Vamos ver, ela é planejadora, gente. Tá aqui a dica de ouro. Exatamente. Eu já vou contar um pouquinho como que foi a minha experiência e já vou dando esses insights para vocês. A minha primeira experiência com renda extra foi com alimentação, foi com doce. Eu e uma colega da escola, na época do então a alimentação tá em cima, né? Exatamente. Nossa, e foi até engraçado, porque eu tinha uns 12 anos na época, e como que surgiu vou fazer uma renda extra na escola? Surgiu da seguinte forma. Eu agradeço minha mãe até hoje pelo que ela fez, porque ela fez o seguinte, viu? Eu vou te dar R$120 aqui por mês, e eu vou comprar o que você precisa. Material escolar, farmácia, enfim, o que você precisa eu vou comprar. Mas agora as coisinhas que você quer, as modinhas, essas coisinhas de adolescente, você compra com o seu dinheiro. Quer fazer alguma coisa com seus amigos? Você vai usar o seu dinheiro para isso. Então eu tinha minha mesada ali para administrar. E a minha mãe foi bem firme com isso. E o que eu fiz? 12 anos, eu sempre tive um ponto fraco que foi roupa. Gostava de comprar roupa. Olha só. Acho que de toda mulher. Toda mulher, né? Olha o corte. Olha o corte bom que vai dar aqui. Olha aí, ó. Olha outra, né? Vender roupas aí, né? É uma opção. Já fiz também, inclusive. Olha aí, ó. E o que aconteceu? Eu tinha essa minha renda para administrar, esses R$120. Falei, nossa, maravilha, né? Vou administrar meu dinheiro, vou comprar o que eu quiser com esse valor, porque antes eu precisava pedir para os meus pais, posso comprar isso, posso comprar aquilo? Agora, com o meu dinheiro, eu vou ter essa liberdade. Aí, naquela época, era bem comum ter crediário em lojas. Fui numa loja que minha mãe tinha crediário, fiz a compra, eu gastei 1.000 e pouquinho, isso há 11 anos atrás, então 1.000 e pouquinho em roupa. R$5.000, quase. Gastou bem. Gastei bem, assim, porque na época deu várias sacolas. Hoje não dá muita coisa, mas na época deu. Aí cheguei em casa com aquelas sacolas e minha mãe olhou pra mim e falou assim, nossa, por que tudo isso de conde? Eu falei, eu comprei. Aí ela, oi? Não, mas mãe, não se preocupa, porque você sabe que eu sou organizada, eu fiz o cálculo certinho e eu fiz em 12 vezes... não lembro qual era o valor da parcela, eu sei que eu recebia R$120, eu pagava R$12, tirava ali R$12 Sim. para o dízimo, e aí eu tirava o valor da parcela e me sobrava R$7 por mês. Eu fiquei um ano sobrando só R$7 da minha mesada. E aí eu falei, não, super tranquilo, né? Tá dentro do meu orçamento, vou pagar. Só que eu não contava que seria difícil viver com apenas R$7. E às vezes tem imprevistos, né, que ocorrem, né? Exatamente. Ainda que era coisa de adolescente, né? Então, qualquer coisa que eu precisasse a mais, a minha família... Exatamente, iria atender. Às vezes minha mãe ficava com um pouco de dó e falava, eu vou comprar o presente para você ir no aniversário dos seus amigos. Então... Mas algumas coisinhas assim que eu queria, uma camiseta que tá na moda, que todos os adolescentes estão comprando,
esse tipo de coisa, ela não liberava dinheiro para eu comprar. Ela falou, você tem a sua mesada, você administra, se você fez essa conta... Se ela custar R$7, você pode comprar. Exatamente. Foi bem nessa lógica. Aí que surgiu a ideia de eu e uma colega da escola, pensamos, vamos começar a vender trufa. Começamos a fazer trufa, compramos chocolate, compramos as forminhas, as coisas, a embalagem, fizemos as trufas, calculamos o custo, né? A gente gastou tanto com ingrediente, dá para vender tanto. Então... Só um parênteses, com que idade, Jennifer? 12 anos. 12 anos. Olha aí, gente. Sim. Entendi. E detalhe, eu era bem tímida na época, mas para vender eu não sei porque eu não tinha vergonha. Nunca foi um bloqueio para mim essa parte. E aí nós começamos a vender essas trufas na escola e as trufas eram boas, começaram a ficar famosas por ali. Cada uma fazia de 70 a 150 reais por semana com as trufas. Então, já quase o valor da mesada na semana. Exatamente, por semana vendendo trufas. E aí era uma renda extra, né? Na época de adolescente, a gente pegava esse dinheiro, gastava com coisinhas. Mas, enfim, foi o que me salvou ali quando eu fiz essa burrada com a minha mesada, né? E logo mais, depois eu falei, nossa, é bom ter renda extra, né? É bom ter um dinheirinho a mais. Aí, quando eu tinha uns 15 anos, por aí, eu comecei a vender roupa. Aí que entra a roupa. Outra dica, pessoal, roupa é uma boa opção de renda extra porque tem uma margem de lucro legal, todo mundo compra. E o que eu fiz? Achei um fornecedor de camisetas primeiro, né? Falei, camisetas bonitas e tudo mais. Fiz um pedido, comprei 15 camisetas, comecei a divulgar no meu Instagram pessoal, que eu tinha seguidores, né? Então, eu comecei a divulgar no meu Instagram, mostrar para as minhas amigas, para as minhas vizinhas, para as minhas tias ali. Então, eu vendia de casa mesmo, mandando pelo Instagram, pelo WhatsApp, fazendo essa divulgação. Eu ia vendendo e com essas roupas, assim, essas camisetas, e eu fui pegando mais peças e roupas femininas, eu fazia ali na minha adolescência entre 400 e 600 reais por mês de renda extra. Então, era mais algo. Na minha mesada, continuava 120 reais. E aí tinha mais uma renda bem maior. A renda extra acabou se tornando maior do que a fonte principal ali do negócio. Isso, exato. Aí, depois, até a minha última renda extra que eu fiz foi no período da faculdade, que eu identifiquei... Isso é importante. Já residindo aqui em Pato Branco, então. Já aqui em Pato Branco. Foi quando eu mudei para cá, ali no primeiro ano, eu identifiquei uma oportunidade. Isso é importante também. Você olha o meio que você está. Olhar um nicho, né, de algo que está... Isso é bem importante, né? Ficar de olho nas oportunidades, né? Às vezes tem uma oportunidade de renda extra perto de você e você acaba passando por cima. Então, o que eu identifiquei? Quando eu vim morar para cá, e comecei a trabalhar no escritório, eu precisei comprar mais calças, né? Porque precisava ir todo dia com camisa social, calça e tudo mais. Aí eu comecei a ir nas lojas aqui e falei, nossa, mas a diferença de preço daqui para lá para Quedas é considerável, né? Quase para pegar de lá e vender aqui. Pois é! Aí, detalhe, lá no estado que eu morava tem 3 fábricas de jeans. Aí essas fábricas de jeans que tem lá, tem a lojinha que vende para a comunidade lá, que vende a um preço mais acessível, que é peça que fica fora de grade, que renovou o catálogo, sobrou peça, mandam para lá e eles vendem por um valor bem acessível, de 30, 40, 50 reais. E peças realmente boas, que em outras cidades vendem por mais de 200. Então eu falei, interessante, né? Uma oportunidade. Fui para lá, fiz uma compra para mim, pessoal, e comprei umas peças a mais. Só que detalhe, eu comprei todas do meu tamanho, porque eu pensei, se eu não vender, aí eu fico para mim. Aí comecei a mostrar na faculdade. E o pessoal gostou, falou, nossa, peça de qualidade por um valor acessível, e comecei a vender. Para vocês terem ideia, isso é muito importante, você cuidar o custo, como nós já conversamos antes, porque teve peça que eu comprei por 30 reais e eu vendi por 115. Então, margem de lucro. Então, uma margem ali bem interessante. Boa, né? Exatamente. E qual que foi o porquê dessa renda extra que eu fiz na faculdade? Só porque eu identifiquei a oportunidade. Eu falei, dá para fazer um extra aqui, né? Identifiquei a oportunidade e comecei. Não porque eu tinha um objetivo específico, porque eu precisava... Porque se eu tivesse um objetivo, seria mais motivador ainda. Porque eu fiz só por fazer.
porque foi uma época que eu estava fazendo TCC, começando ali o estágio, então eu estava bem sobrecarregada, eu não tinha tempo de gastar dinheiro, então foi a época que eu mais economizei na minha vida. E eu fiz o quê? Eu usei essa renda extra para eu ir numa conferência que eu queria participar. Então tem oportunidades. Se você vê que, tem uma necessidade aqui que eu posso atender e ganhar dinheiro com isso, posso solucionar esse problema e ter uma renda extra. Pelo que eu estou vendo, não é nenhum planejamento estratégico, né, de empresa, mas é um planejamento organizacional, né, de se organizar, na verdade, né, dar um passo atrás, né, analisar as finanças, se não achou aqui como diminuir, né, ver o que eu posso fazer para aumentar, então, né, a minha renda, né? Exato. E qual que é a sua desculpa para não ter mais renda extra, né? A gente viu várias dicas aqui preciosas, né? E se alguém que está nos assistindo, né, um cliente, eu quero comprar o terreno, como que eu faço para falar com você? Sim, comigo? Isso, com você. Eu preciso me arrumar aqui. Falou, meu Deus, eu escutei aquela menina, eu estou tudo desorganizado aqui. Isso. Como que eu faço? Eu quero guardar os 1.600 que eles estão falando para pagar a parcela. Eu quero comprar esse terreno, me ajude. Me ajude aqui. Emília, você quer fazer a sua aquisição, você quer alguém que te ajude, quero que me ajude a organizar meu orçamento, ver se cabe, se precisa de renda extra. Até eu dou ideias de renda extra para os meus clientes, ajudam eles a pensar, a estruturar, a calcular. Ver as habilidades deles. Exatamente. Tem o meu Instagram, que vocês podem entrar lá, e na minha bio tem um link do WhatsApp, vocês podem estar me chamando. É JE Prasny. É só... Nós vamos deixar aqui já está embaixo na descrição do vídeo. Porque o sobrenome é? Não tem como pesquisar. Mas vamos lá. Eu vim aqui, fiz esse negócio com você e eu entendi que a parcela custa 1.600 aqui. Eu tenho já o valor da entrada, Jennifer. Como que eu vou fazer aqui, então, para eu me planejar aqui vendendo esse valor? Mas eu preciso ganhar esses 1.600 a mais de renda por mês. Isso exige o que a gente chama de plano de ação, né? Aqui. Com certeza. Isso aí. Você precisa fazer um plano de ação e ver exatamente. Por exemplo, eu sei que a parcela que eu preciso é R$ 1.600. Digamos que no meu orçamento sobra 200. Então eu vou precisar só de 1.400. Ou não, no meu orçamento não sobra nada. Eu preciso dos 1.600 inteiro. O que eu recomendo? Você coloca uma meta um pouco maior do valor que você precisa. Se você precisa de 1.600, coloca pelo menos 1.800 como meta de renda extra. 20% a mais, alguma coisa assim? Isso, se possível colocar uns R$2.000 ali a mais, aí o que você faz? Bati os 2.000, beleza. Se você não tem reserva financeira, a diferença que sobra da parcela, você já vai fazendo uma reservinha ali para não correr o risco de, esse mês a minha renda extra não deu muito bom, vou precisar... Pode acontecer, né? De um mês, né? Essa renda extra não funcionar tão, né? Tipo, 10 meses seguindo e um mês furou, né? Tipo, entrou menos, mas ela tem a segurança porque ganhou a mais ali, né? Com certeza. Então, ao mesmo tempo que você vai tirando o valor da parcela, você vai fazendo uma reservinha ali, caso essa renda extra dê uma oscilada, você tem aquele valor para cobrir e não deixar a parcela em atraso. E o que você pode fazer? Eu consigo fazer R$3.000 de renda extra. Maravilha, se você for fazer 3.000 de renda extra, você paga a parcela de 1.600, você pode adiantar uma parcela para frente para ficar com um pouquinho mais de segurança e depois começar começa a amortizar o financiamento. Aí você pega lá... nesse financiamento, vou te falar uma dica. Se a pessoa que está 2 ou mais parcelas de uma única só vez, ela tem 80% de desconto. Sobre os juros. Então é muito bom. Olha, uma outra dica. Já está economizando, né? Está economizando. Exatamente. Mas vamos dizer o seguinte, eu vou vender essa garrafa de água aqui a R$3. R$4, né? Eu paguei no evento R$4. Né? E daí, nisso aqui, mas eu falo, meu Deus, 2.000, eu preciso vender 500 garrafas d'água. Já está errado o cálculo ali, mas, né? Porque tem o custo que eu adquiri isso aqui. Mas 500 é impossível, nunca vou vender. Como que eu faço esse passo a passo aqui, Jennifer? Vamos lá, eu vou até pegar a calculadora aqui. Digamos que você coloque, eu quero uma meta de renda extra de R$2.000 por mês. Mas 2.000, como que eu vou fazer 2.000? Aí nós pensamos assim,
Se eu preciso de 2.000 por mês, quanto que eu preciso por semana? 2.000 dividido por 4, eu preciso de R$ 500 por semana. Assim fica mais fácil. Então, se fica difícil fazer um plano de ação para os 2.000, faz um plano de ação semanal. Ah, beleza, são R$ 500 que eu preciso uma semana. O que eu posso fazer? Se você faz 5 diárias lá de limpeza extra, já dá os R$ 500 que você precisa. Mas não, eu vou vender alguma coisa. Vou vender docinho, por exemplo. Ah, beleza, eu preciso de R$ 500 por semana e eu vou tirar para eu vender. Ah, eu quero tirar só 3 dias da minha semana para eu fazer essa renda extra. Então, vamos lá, dividido por 3, você precisa de 166 por dia de lucro. Mas vocês lembram que eu falei que a minha cliente em 2 dias teve 226 de lucro, vendendo assim, menos de 2 horas? Então, se vender um pouquinho a mais do que a minha cliente vendeu, você consegue fazer essas vendas só 3 vezes na semana, ou se você pega ali um fim de semana bem pegado, já é o suficiente. Entendi. Então, eu tenho aquele objetivo maior mensal, divido ele por semana e divido ele pelo número de dias trabalhados ali para eu poder alcançar, porque senão você olha para aquele valor e você tem a ver com o primeiro ponto, que é a mentalidade. Eu vou olhar para aquele valor e eu não vou achar ele tão absurdo assim, porque quando você vai dividindo ali, ele se torna mais fácil, mais palpável, né? É palpável de você fazer isso, né? E outro detalhe importante, depois que você viu quanto que você precisa de lucro, você precisa ver quantas unidades daquilo que você vai vender. Então, por exemplo, eu preciso de R$ 166 de lucro por dia, 3 dias da semana. Beleza, eu vou fazer um doce aqui que ele vai me dar R$ 4 de lucro, que foi o caso dessa minha cliente. Se eu tenho R$ 4 de lucro, se eu vendo num dia 45 doces, eu vou ter 180. Mais do que eu preciso ali. Ah, beleza, tenho esses R$ 180 vendendo 45, mas 45 unidades não é muita coisa. A estratégia da minha cliente, gente, vou compartilhar aqui com vocês. Olha, bem importante, ó, o corte aí, olha a dica, gente. Ó, pega a dica. O que ela faz para vender bastante e rápido. No caso dela, como é doce, ela pega depois do almoço, lá pelas 2h30. Que é a hora. Que a pessoa quer um doce. Que a pessoa quer o doce. E vai aonde? Empresas. Um prédio comercial. Teve uma pegada dessa aqui, ela vendeu tudo dentro no hospital. Então, ela pegou ali o pessoal que estava trabalhando no hospital. Tem empresa de TI, que o pessoal sempre compra bastante também. Você pega uma empresa ali que eles te deem essa liberdade de você entrar lá, pega um centro comercial, vai passando. Eu acho que se entrar aqui na empresa já vendeu todos os anos. Exatamente. Pensa, você depois do almoço, alguém chega para você, oferece um docinho e faz uma venda legal, você vai comprar. Eu, quando trabalhava no escritório, o pessoal passava lá vendendo doce, nossa, 80% das vezes eu comprava. Olha só que legal. Mas, Jennifer, eu sei que a gente está preparando aqui também, porque o que foi colocado aqui nós vamos oferecer um e-book, né? Junto com a Jennifer, que a gente preparou um material para que você possa ter essas ideias. São quantas ideias, Jennifer, que você colocou ali à disposição? Eu separei para vocês, pessoal, se vocês pararem para analisar e, eu realmente não tenho ideia nenhuma do que eu posso fazer, eu separei 20 ideias de renda extra. Algumas delas eu já fiz, outras eu vi outras pessoas fazendo, eu sei que funciona, então são 20 ideias que você pode escolher uma delas e já começar a aplicar. Além dessas 20 ideias de renda extra, tem também um passo a passo beleza, vou aplicar essa ideia, por onde que eu começo, como que eu faço, como que eu organizo. Tem ali o passo a passo para você fazer o plano de ação. Isso vai estar disponível para quem quiser já agir, né? Isso. Então, todo esse material aqui você vai ter disponível aqui, porque o nosso objetivo é ajudar você a construir o patrimônio ao longo da sua vida. Porque as pessoas que se organizam também, ela tem a valorização, né? O Júnior falou aqui dos terrenos lá atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, comprava terreno a 12, 15 mil reais aqui em nossa cidade. E a Jennifer falou algo que me tocou muito. É melhor eu passar uma vergonha agora e lá na frente eu ter um patrimônio, né, que vai valorizar. E o terreno é diferente. Eu não adquiri uma peça de roupa ou alguma coisa que vai desvalorizar.
porque o terreno é um bem, como a gente começou ali, que sempre está rendendo, né? Então, se ela conseguiu pagar aqueles 90 mil, daqui 2, 3 anos está 130, 150, daqui 7 anos ela, obrigado, salgadinho, docinho, hoje está 180 mil, 200 mil, não vai perder o valor. Isso. Então, é melhor eu passar essa vergonha agora, que não é uma vergonha, né? Você é recheado, né, você sempre conta o caso da pessoa que adquiriu o terreno ali na região do shopping por incríveis... 50 mil, né? 50 mil reais. E hoje vale já teve ofertas de 250 mil e não aceitou. Uau. E você, Jennifer, tem algum cliente que você recorde que teve essa também de construção patrimonial, alguém que você já ajudou, assim, tem alguém que já tem essas histórias? Sim, com certeza. Tem um cliente que ele comprou um imóvel, ele pagou 140 mil no imóvel, hoje vale quase 300. Mas ele comprou, esse imóvel estava pronto? Como que foi? Ele comprou... Isso, quando ele comprou estava pronto já, valia 140, hoje está quase 300 mil reais. E essa parte que vocês comentaram de valorização é muito, muito legal, por quê? Porque hoje acredito que o público que está nos acompanhando aí com certeza já deve ter visto, não vale a pena comprar, não vale a pena investir em terreno, investir em imóvel, hoje compensa mais você viver de aluguel. Só que detalhe, por que as pessoas falam isso? Porque olhando do ponto de vista do investidor, investir numa casa para alugar, investir numa renda fixa, obviamente, nesse exato momento, a renda fixa vai dar um retorno maior do que o imóvel, né? E ali trabalhando junto com os juros compostos ao decorrer do tempo. Mas tem um detalhe, nós não podemos olhar só para os números, só para a matemática, nós precisamos pensar fora da caixa. Essa questão da valorização está se valorizando cada vez mais. Além disso, tem a questão também da segurança patrimonial. Então, tem muitos clientes que chegam para mim e perguntam, eu ouvi falar isso, aquilo, vale a pena comprar imóvel ainda, comprar terreno? Vale a pena? Ou será que é melhor eu continuar no aluguel e só investir o meu dinheiro? Aí eu falo, olha, pelo menos você precisa ter. Se você tiver e quiser investir o restante, beleza, mas eu recomendo ter no mínimo Por quê? Segurança patrimonial. E detalhe, hoje os terrenos, imóveis, eles estão cada vez mais se concentrando nas mãos de poucas pessoas, que essas pessoas que vão ditar o preço do aluguel. Então, você ter ali pelo menos um imóvel para você é segurança. Que legal. Exatamente. Que legal. Gente, então ficou um monte de dicas. Siga a Jennifer aqui, de novo vai aparecer o Instagram dela para você poder se estruturar financeiramente. Siga também a VMT aqui nas redes sociais. Nós vamos disponibilizar então esse e-book, né, com 20 dicas preparado aqui pela nossa especialista planejadora financeira Jennifer, né? E a gente quer ajudar você nesse processo, né, Júnior? Quero agradecer, Jennifer, obrigado aí pelas dicas e também eu acho que tirar a pessoa do conforto dela, dizer, você consegue conquistar o seu primeiro imóvel, é só você se organizar. Obrigado por aceitar esse convite, né? Que tenha muito sucesso e possa ajudar muitas pessoas nessa jornada, né? Sim, eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui, poder conversar sobre esse tema e despertar, né, no público o interesse e a coragem para fazer acontecer. Eu quero que você também nos acompanhe nos próximos episódios, porque a gente quer mostrar para você, dentro desse processo da valorização, como você adquirir, utilizar aqui os meios de bancos e como você fazer essa construção patrimonial. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.